E a oração, ela é a chave que abre portas aonde não tem. Quando você entra na presença do Senhor, você sempre entra esperando algo. Mas eu sempre digo que Deus também sempre espera algo de nós. Aqui foi falada uma palavra muito importante: gratidão. Nós devemos entrar na presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele pode nos conceder. Então tenha certeza que nessa noite o Senhor, Ele te ouve, o Senhor, Ele te vê. E às vezes são pequenas coisas que nós deixamos passar, mas é ali que o Senhor nos dá o livramento. Amém? O Senhor abençoe tua vida poderosamente. Eu não vou me demorar muito na palavra, porque eu sei que o foco aqui é a oração. Eu sou grata a Deus por vida de irmãos que estão aqui, os pastores, a irmã Solange, que sempre tem colocado no coração e nos convidar para estar aqui. Também a irmã Lu, a Mara, que são amigas. Tantas pessoas que estão aqui presentes, que eu sei que quando entram aqui na sexta-feira, sabem que vão sair de forma diferente. E nessa noite não vai ser diferente. O Senhor já te deu a vitória. Ele já entrou com providência, Ele já agiu com milagre na tua vida. Tenha fé, amém? Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia, no livro do profeta Isaías, uma palavra que eu pedi ao céu, e o Senhor me concedeu essa palavra para o nosso coração. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está sondando o nosso coração. Isaías 38, 1 a seguir. Capítulo 38, versículo 1 a seguir. Aleluia, Jesus, tu és fiel. Alegra o teu coração nesta noite. Amém. Glória a Deus. Os que acharam, digo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te que lembra-te agora de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou então Ezequias muitíssimo. Então novamente veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e também vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Palavra gloriosa que fala sobre a doença, mas também que fala sobre a cura de Ezequias, um homem de Deus, um homem que estava governando Judá, um homem que tinha derrubado ídolos, um homem que tinha levantado o templo para a oração, um homem que se colocava na disposição de Deus, um homem que fazia diferença, porque aquele que tem a presença de Deus aonde ele entra, ele faz a diferença. Aleluia. E na vida de Ezequias não era diferente. Então nós entendemos aqui, pela palavra do Senhor, que a doença e a morte no mundo é consequência do pecado. Vivemos isso. Não é necessariamente uma punição direta de Deus. Sabemos que a enfermidade, muitas das vezes, é permissão de Deus para Deus tratar na vida do homem, para Deus curar o homem. Mas sabemos que de todas as formas, o Senhor, Ele se faz presente em qualquer situação. Então entendemos que as enfermidades, elas têm causas físicas, mentais, espirituais, mas a fé aponta para a vida eterna. E nós entendemos e sabemos que a cura vem através da oração e do poder que há em Cristo Jesus. E pode ter certeza que o Senhor, Ele cura
aquele que precisa ser curado. O Senhor, Ele restaura aquele que precisa ser restaurado. Aquele que se coloca na presença do Senhor, em situação de morte, em situação de perigo, em situação de urgência, o Senhor não desampara. O Senhor não estava desamparando Ezequias, porque Ezequias era o servo do Senhor. E servir ao Senhor é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós estamos servindo, aquele que serve, ele sempre vai ter um testemunho para contar. Ele sempre vai ter uma novidade para contar. Porque viver esse evangelho é viver em novidade com Cristo. E a novidade que o Senhor tem para nós, igreja. Aleluia. Eu estava sentado pensando como os dias passam rápido. Como a semana passa rápido. Quantas coisas aconteceram na tua vida desde segunda-feira até o dia de hoje, até a noite de hoje. Quantas coisas aconteceram. Situações se apresentam muitas das vezes inesperadas na nossa vida, mas nós temos que estar na posição de servos. Nós temos que estar na posição de filhos. Isaías, no capítulo 38, no versículo 1, diz que naqueles dias Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade. Mas a enfermidade não era qualquer enfermidade. A enfermidade era uma enfermidade mortal. O Senhor envia Isaías, um profeta, filho de Amós. Ele se apresenta a Ezequias e diz: começa aí colocar em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Esta palavra era a palavra que veio do céu. Foi o Senhor que enviou o profeta Isaías com a palavra de morte para o rei Ezequias. Ele precisava colocar em ordem a casa dele. Ele foi avisado, mas tem muitas pessoas que não têm esse recado de Deus e estão passando talvez pela mesma situação que esse homem Ezequias estava passando. Momento de dor, momento difícil, momento de enfermidade. Mas eu digo algo, igreja, que o Senhor, o céu, sempre nos traz um recado, sempre nos avisa daquilo que vai nos acontecer. Mas no capítulo 38, no versículo 2, Ezequias, ele faz algo diferente. Ele poderia se desesperar, ele poderia ficar com o coração angustiado, ansioso, se esquecer de tudo, até mesmo de orar. Mas a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede. Ele fala com Deus. A primeira coisa que sai da boca dele é uma lembrança, aonde ele diz: Senhor, lembra-te que eu sempre andei com retidão na tua presença. Lembra-te que eu sempre fui fiel a ti. Lembra-te que eu sempre busquei a tua face. Ele traz a lembrança de Deus, quem ele era. Quem ele era? Ele era um homem fiel a Deus. Ele era um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Quando ele começa a falar com Deus, a verdade que ele era um homem que tinha o coração perfeito diante da presença do Senhor, quando ele começa a abrir o seu coração e dizer que ele sempre andou de forma reta, o Senhor, ele começa a ver a necessidade daquele homem. A Bíblia diz que aquele homem começa a chorar muito na presença de Deus. Porque naquele exato momento ele estava rasgando o seu coração. Ele estava sendo sincero na presença de Deus. Ele estava dizendo que realmente ele era o que realmente ele precisava. O Senhor tinha usado o profeta Isaías para que ele viesse arrumar a sua casa, se preparar para a morte. Mas no capítulo 38, no versículo 4, a resposta de Deus vem através do profeta Isaías dizendo: eu tenho uma palavra
diferente. Eu tenho uma palavra de novidade. Aleluia. E essa palavra foi que eu ouvi a tua oração, mas também eu vi as tuas lágrimas. Aleluia. E por isso eu vou acrescentar 15 anos de vida para ti. Porque eu sei quem tu és na minha presença. É importante, igreja, nós sermos fiéis na presença do Senhor. É importante, igreja, nós buscarmos a fazer a vontade de Deus. É fácil fazer a nossa vontade. Muitas das vezes é difícil fazer a vontade de Deus, porque nem sempre aquilo que Deus quer para nós é o que nós queremos para nós. Mas Deus trabalha de forma tremenda e especial na nossa vida. Por isso que nós não devemos andar ansiosos com o que comer, com o que vestir, como diz no Evangelho de Mateus 6,25. Nós devemos estar com o nosso coração voltado ao céu, porque é do céu que nós vamos alcançar os recursos que nós precisamos. Após o Senhor conceder 15 anos para Ezequias, o Senhor começa a endireitar a vida daquele homem. A Bíblia diz que o rei da Síria, Senaqueribe, ele estava pronto para adentrar em Judá, para tomar posse de Judá. Essa era a guerra, essa era a perseguição, essa era a adversidade que estava para acontecer na vida deste homem chamado Ezequias. Mas quando o Senhor entra com uma providência, Ele começa a fechar brechas, Ele começa a fechar portas que vêm para nos entristecer, que vêm para nos causar dor, que vêm para nos destruir, e começa a mostrar para nós que Ele é um Deus que tem cuidado de tudo. O Senhor estava cuidando de Ezequias, assim como cuida da sua enfermidade. O Senhor também estava cuidando dos seus inimigos. O Senhor estava tratando o coração de Ezequias, mas o Senhor também estava mostrando que o Senhor era Deus nos dias de aflições. Quantas aflições que nós temos passado, quantas guerras que nós temos passado. Guerras que eu digo, guerras espirituais, porque o inimigo ele tem trabalhado, ele tem lutado para tentar nos afastar da presença de Deus. O que ele faz é agir na mente para, como diz, se desanimar, olhar para as situações que estão à sua volta e desacreditar das promessas. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que se faz presente, Ele é um Deus que fala. E nós, como filhos, nós devemos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos conduz a andar na verdade e fazer aquilo que o Senhor quer. Estar aqui nesta noite é enfrentar dificuldades. Quantos não olharam para a chuva, né, pastor? Quantos não olharam para as circunstâncias? Ah, mas se chover um pouquinho mais eu não vou. Nós devemos olhar para a cruz, igreja. Aleluia. Não para a dificuldade. Nós devemos olhar para Jesus. O Senhor está às portas. Tudo indica que Jesus está voltando. Os sinais estão aí. A Bíblia nos mostra, nos confirma que tudo está pronto para a volta do Filho de Deus. Mas nós precisamos estar preparados todos os dias. Não é só na sexta-feira, não é só no sábado, não é só no domingo, mas todos os dias. Quando nós acordamos é uma vitória. Glória a Deus. Viver é um dom que o Senhor nos deu. A vida é um dom. Mas nós temos que aproveitar essa vida que o Senhor tem nos concedido para nós nos consertar, para nós permanecer fiéis, para nós buscarmos mais de Deus. E cuide
que nós estamos pensando, porque nem tudo que aquilo nós viemos pensar nem sempre vai ser a vontade de Deus. Nem tudo aquilo que nós queremos fazer, o Senhor vai estar abençoando, o Senhor vai estar no negócio. Para tudo nós temos que pedir direção de Deus. Para tudo, igreja. Aleluia. Mas se você permanecer firme na oração, se colocar na presença de Deus, não somente no momento de dificuldade. Ezequias, ele vira o rosto para a parede no momento em que ele recebe a mensagem de morte, mas ele estava orando antes. Ele tinha reserva, ele tinha altar, ele buscava o Senhor, ele era temente e fiel a Deus, ele estava atento às coisas de Deus. E nós precisamos nos atentar a tudo aquilo que a palavra do Senhor tem falado para nós. Nós precisamos atentar-nos para as promessas de Deus. O povo de Israel ouvia a promessa, mas quando chegava o dia de provação, quando a situação apertava, o povo se esquecia da promessa. E o povo começava a andar conforme o seu próprio desejo. Como o pastor falou aqui nessa noite, que falou sobre o populacho que houve entre o povo escolhido de Deus. Estavam cansados do maná, mas quem deu o maná foi o Senhor. O maná era a providência do céu, mas o povo ainda pensava no Egito. O povo se lembrava do tempero do Egito, da carne que comia no Egito. O povo tinha saudade das coisas que comiam no Egito e se esqueciam de agradecer ao Senhor pelo maná, pela providência. O desejo do coração do Senhor era o mesmo desejo do coração de Moisés, que o povo viesse a ser grato, que o povo viesse buscar, que o povo viesse orar, que o povo viesse aproveitar daquilo que o Senhor já tinha concedido. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, e muitas das vezes nós deixamos de agradecer. Quantos livramentos que o Senhor nos dá que nós não vemos, mas o Senhor nos dá. Às vezes é só uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça incomoda tanto. A dor de cabeça é causada por preocupação, muitas das vezes tristeza, aflição, angústia. Mas quando você sente uma dor no teu corpo, tudo aquilo começa a te desestruturar, te incomodar. Mas quando essa dor sai, você sente alívio, você sente alegria, você sente paz, motivação para fazer aquilo que você precisa fazer. É uma dor de cabeça, mas quando dói, incomoda. Você não consegue fazer mais nada, mas quando ela passa, você sente o alívio e a gratidão por não ter mais a dor no corpo. E quantos de nós que estamos aqui nessa noite, que já não recebemos uma cura de Deus? Uma cura na alma, no corpo físico, no meio da família, uma restauração. Alguém que o Senhor salvou, alguém que o Senhor se manifestou de uma forma diferente. Mas é através da oração que nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos. O Senhor nos chama nessa noite para uma intimidade, porque é na intimidade que o Senhor Ele quer se revelar a nós. Quanto mais nós orarmos, mais nós queremos orar. A oração deve ser um hábito. Nem sempre temos vontade de orar, mas quando começamos a orar, quando começamos a entrar na presença do Senhor, nós não queremos mais sair. Nós não queremos mais sair, porque nós estamos vivendo um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual não tem dor, não tem problema, não tem dificuldade. Sentir a presença de Deus é a melhor sensação deste mundo, porque quando nós sentimos a presença do Senhor,
Essa presença invade a nossa alma, nos trazendo paz, alívio e nos trazendo a confirmação de que nós precisamos cada dia mais da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que você precisa nessa noite mais da presença de Deus. Aleluia. E é por isso que o Senhor se faz presente neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi essa jovem testemunhando. O Senhor tem bênção para a tua vida. Aleluia. Tem muito mais. Mas não saia do altar, porque através da oração o Senhor vai se revelar a ti cada dia mais. Muitas coisas vão chegar até ti, mas vai ser o Senhor que vai te conceder. Eu vejo o Senhor resgatando vidas. Eu vejo o Senhor salvando pessoas no meio da tua família. Muitas vezes tu está na igreja sorrindo, mas ninguém sabe o que tu passa. Ninguém conhece a tua dor, mas o Senhor conhece. Ele conhece a tua dificuldade, Ele conhece a tua necessidade. E por isso Ele manda te dizer que nessa noite Ele muda a tua história. Aleluia. Tu vai ter motivos para testemunhar, porque o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai te surpreender, porque Ele te escolheu para um propósito maior na terra, e tu sabe disso. Eu quero orar nessa noite por vidas que estão aqui.